Se você for perseguido por um psicopata, o que será até certo ponto em algum momento de sua vida, o psicopata que será narcisista presumirá que você é estúpido e que merece ser aproveitado porque você, somos ingênuos e estúpidos então, na verdade, é bom que ele esteja fazendo isso. E estou dizendo ele porque existem mais psicopatas do sexo masculino. A prova de que você é estúpido e ingênuo é que ele pode se aproveitar de você. E assim, como se você fosse mais sábio, você conheceria seus truques, e então não seria moralmente necessário para ele mostrar a você exatamente quem sabe o que sobre o que. E assim o psicopata usará sua habilidade para enganá-lo como prova de sua grandiosa onisciência e narcisismo. E o problema com isso é que você pode ser enganado por um psicopata e praticamente qualquer um pode. Então Robert Hare, por exemplo, que estudou psicopatas por muito tempo e entrevistou muitos deles, centenas deles e gravou muitas das entrevistas que ele disse quando estava conversando com um psicopata, ele sempre acreditava no que eles diziam e depois assistia ao vídeo e via onde a conversa saía dos trilhos. Mas a propensão a ser educado em uma conversa é muito forte e se você for educado, você não se opõe à forma como a pessoa desenvolve a sua estratégia e os psicopatas são muito bons a descobrir como manipular, obviamente, como manipular as pessoas e a probabilidade de você ficar imune a isso é extraordinariamente baixa. Vá ver o Paul Bernardo a ser entrevistado pelos policiais no YouTube e isso é esclarecedor. Cara, Paulo Bernardo, ele tá tipo o CEO de uma reunião naquele vídeo. Ele inferniza os policiais, inferniza os advogados, ele protesta sua inocência. Ele basicamente diz a eles que eles são rudes e indignos de confiança, porque eles não confiam nele. Porque ele fez algumas pequenas coisas 17 anos atrás e ele se safa de algumas pequenas coisas. Quero dizer, ele matou um monte de gente, incluindo o irmão de sua namorada na época e ele era um agressor sexual, reincidente e assassino. É tipo, mas ele basicamente vai bem. Isso já faz muito tempo. É como se estivéssemos no passado, não é? Quero dizer, estou tendo uma discussão com você, estou tentando ajudá-lo a resolver alguns crimes que, aliás, eu cometi, mas não vamos tocar nisso. Quando você está me acusando de ser um mentiroso, tipo, você não está jogando limpo, o que há com você? E então, quando eles respondem, ele olha para as unhas. Isso é uma adorável pequenas coisas manipuladoras. Basicamente, significa que o que quer que esteja sob minha unha no momento é prioridade mais alta do que ouvir sua história tola e você assiste, verá as pessoas fazerem isso com você. Bom nisso ou ele olha para fora, ou ele apenas olha para as mãos, ou ele olha pela janela imediatamente desdenhoso em seu comportamento não verbal brilhante. Os tribunais foram forçados a liberar isso. A propósito, mas procure Paul Bernardo em YouTube. Uau, é simplesmente incompreensível. Ele é tão bom no que faz e é bonito, e ele é carismático. E ele pode realmente fazer isso e você não pode dizer o que está acontecendo com os policiais e os advogados se eles são apenas deixá-lo executar sua rotina para obter algumas informações dele ou se ele está realmente colocando-os de volta nos calcanhares e eu suspeito que seja um pouco dos dois. Mas é um desempenho magistral. Se você estivesse assistindo sem o áudio, pensaria que ele é o CEO de alguma empresa que infernizou seus funcionários por não estarem atualizados. Essa é toda a linguagem corporal dele, seu contato visual, tudo fala isso. Tudo bem, de qualquer forma, lá fora, no submundo, no lugar além de suas conceituações atuais, esse é o lugar da morte e da natureza e está além da luz. E também é o lugar do inferno e é isso que você vê aqui. E como você conceitua isso? Bem, uma das coisas que você verá se estiver interessado nesse tipo de coisa, se você for ler os escritos dos assassinos de Columbine, é que os adolescentes são muito interessantes.
Eles valem muito a pena ler, especialmente eu acho que é Dylan Klebold quem era o mais letrado dos dois, mas ele diz exatamente para onde ele foi depois de meditar e meditar sobre seu isolamento e segregação da humanidade. Então ele está lá fora em um domínio caótico e porque ele é torturado por isso, seus pensamentos tomam um rumo incrivelmente sombrio. É inimaginavelmente escuro. Se você estiver interessado nesse tipo de coisa, você pode ler isso. Há outro livro que você poderia ler chamado Panzran e é um livro fascinante. É sobre esse cara que estuprou 1.200 homens. Então isso meio que diz que tipo de cara ele era. Extraordinariamente poderoso fisicamente, brutal e malévolo. E ele era uma espécie de delinquente juvenil. E eles o colocaram em um reformatório e ele não foi bem tratado naquele reformatório. É uma das piores escolas residenciais canadenses. E quando ele saiu, ele não era um menino feliz. Então ele passou o resto de sua vida tentando ser o mais destrutivo possível. E puramente conscientemente com intenção malévola. E acredite em mim, ele era bastante destrutivo. Ele acompanhou o valor em dólares de todos os prédios que incendiou. Ele tentou começar uma guerra entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Ele estava pronto para o caos total. Suas últimas palavras de que eles iriam enforcá-lo. Ele disse ao cara que iria enforcá-lo. Ele disse: se apresse, quem é seu bastardo? Eu poderia matar 12 homens no tempo que você leva para me enforcar. E esse é exatamente o tipo de pessoa que ele era. E ele fez amizade com esse médico na prisão que ele pensava ser a primeira pessoa que fez algo de bom para ele. Deu a ele $1 para cigarros, se bem me lembro. E o médico o encorajou a escrever sua autobiografia. E assim ele fez, e está disponível. E então, se você quer uma visão, porque você sempre pensa nas pessoas, você pensa, bem, as pessoas têm boas intenções, que você pensa especialmente se for ingênuo e agradável. Então, todos vocês que estão sentados aí pensando que as pessoas têm boas intenções, provavelmente vocês são muito agradáveis. Mas isso nem sempre é o caso. As pessoas podem ter motivações muito sombrias que são totalmente conscientes e muito bem elaboradas, e Panzran é inteligente e seu livro é muito bem escrito e ele conta exatamente porque ele pensou da maneira que pensou, e então é um bom vislumbre exatamente desse tipo de coisa onde você pode chegar se quiser, pensando em seu infortúnio específico, quando seu credo básico era que os seres humanos eram tão repreensíveis que deveriam ser eliminados, e isso é o que ele estava tentando fazer. E essas pessoas que fazem coisas terríveis como os atiradores de Columbine, isso é exatamente o que eles possuem por sua pura malevolência, e as crianças de Columbine planejaram uma catástrofe muito mais espetacular do que a que realmente ocorreu. Eles sabiam que seria um grande circo da mídia. E muitas dessas pessoas que se envolvem nesses tipos de assassinatos em massa sabem sobre os outros assassinos em massa e estão envolvidos em uma competição. E a competição é quem consegue fazer a coisa mais brutal mais rápido, algo assim. Portanto, você não pode apenas pensar em pessoas que têm boas intenções, mas de alguma forma deram errado. Se você conhece alguém que não é assim e pensa assim, você é apenas uma árvore com frutos maduros a serem colhidos. Você não quer estar nessa situação. Você tem que manter os olhos abertos. E então, de qualquer forma, isso é basicamente o que está encapsulado nesta parte da história. Agora, as hienas vão atrás do leãozinho, mas conseguem escapar. É uma cena muito malévola. E Mufasa aparece de última hora para resgatá-los. E há também um tropo mitológico aí, que é que se você sair do seu domínio de competência e encontrar algo que não entende, a primeira coisa que você fará é olhar para as estruturas de conhecimento que você já possui para explique isso, e você poderia dizer de uma perspectiva simbólica que essa é a manifestação do Pai, porque é claro que é isso que você vai fazer, e eu tive muitos clientes que tiveram TEPT e, sem exceção, todos deles foi induzido por uma forma de malevolência ou outra,
Eles têm que desenvolver uma filosofia muito sofisticada do bem e do mal para sair disso, porque eles têm uma visão de mundo em que essas coisas não existem. Não existe malevolência pura bem. Isso é tudo bem, a menos que você o encontre. E assim que o encontrar, você não saberá o que fazer. E então você não será capaz de continuar com sua vida. Você não fará nada. Mas pense nisso e pense nisso. Vai atrapalhar seu sono. Isso o colocará em um estado permanente de preparação para a ação. Porque a parte do seu cérebro que detecta isso, que na minha opinião, a propósito, é a mesma parte que detecta cobras. É o mesmo maldito circuito. Uma vez que é visto algo assim, It is not going to let you go till you figure it out.